Estamos aqui hoje com o Lucas. Lucas, por favor, se apresente, para o pessoal saber Bom quem é dia, você. pessoal. Me chamo Lucas, eu atualmente estou aqui na parte técnica da P-Systems, sou formado em engenharia elétrica. Apenas compartilhando, eu e o Gabriel estudamos juntos na formação, então temos bastante proximidade, conversamos bastante sobre necessidades do setor e demanda técnica, né? Ele é gerente de produtos, então qualquer validação que ele precise dar por parte da P-Systems, temos contato direto um com o outro, né? Estou no ramo do solar já se vão quase 4 anos, né? Esse ano já vai completar 4 anos no setor fotovoltaico. Trabalhei por 3 anos no suporte técnico da Ecore, tenho bastante conhecimento em toda a parte do setor dos fabricantes, né? Por essa experiência, e atualmente estou aqui integrando a parte técnica da P-Systems para trazer mais proximidade com os distribuidores. Perfeito. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui, né, com a apresentação. Hoje o tema é bastante interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de dimensionamento da AP Systems, o AP Designer, né? Então, mas antes da gente entrar no tema em si, eu gostaria de compartilhar algumas informações, primeiramente, sobre a Ecore, né? Para caso alguém que esteja participando aí não conheça a Ecore, ou é o primeiro contato realmente conosco, para que vocês entendam, saibam quem é a Ecore e tudo mais no mercado fotovoltaico, né? Bom, primeiramente, a Ecore, ela foi fundada em 2011, aqui em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Mas nós começamos a atuar no setor fotovoltaico em si no final de 2013, início de 2014, né? Bem ali no marco da geração distribuída. Primeiramente, nós trouxemos os equipamentos, nosso principal parceiro, que é a AP Systems. Depois, ali em 2017, nós ampliamos o portfólio na categoria MLPE, trazendo a SolarEdge. De fato, hoje a Ecore é a maior especialista na tecnologia MLPE aqui no Brasil. MLPE, para quem não está acostumado com essa sigla, significa eletrônica de potência a nível de módulo. Tá? Então, é a tecnologia que se aplica, por exemplo, nos microinversores da P-Systems, nos otimizadores de potência da SolarEdge. Tá? Então, a Ecore é realmente quem trouxe essa tecnologia para o Brasil. Fomos os pioneiros a trazer essa tecnologia para o Brasil, e atualmente nós somos o maior distribuidor. Quando pensa em MLPE aqui no Brasil, com certeza a grande maioria das pessoas vai lembrar de Ecore, né? Nosso compromisso é levar a energia solar ao alcance de todos, né, impactando positivamente as pessoas e o meio ambiente, e principalmente independente de classe social e poder aquisitivo, tá? Então, uma das frentes para que isso aconteça é justamente a capacitação do mercado. O mercado mais capacitado é um mercado que é mais sólido, que vai perdurar por muito tempo, vai ter um volume de vendas maior, e obviamente tudo aquilo que ganha um volume de vendas maior acaba trazendo uma atratividade, economicamente falando, muito mais interessante, e é justamente onde a gente vai chegar ali nesse nosso compromisso, né? Isso, a gente está mais perto do que a gente imagina, né? Os equipamentos de energia solar vêm barateando cada vez mais. A gente fica até surpreendido a evolução, né, dos preços, a evolução no sentido de diminuição dos preços de um ano para outro, né? Incrível isso. Discuto muito com as pessoas que estão próximas a mim. Está extremamente interessante, e cada vez mais a gente está próximo desse compromisso. A Ecore atende todo o Brasil, tá? Nós temos uma ampla infraestrutura, contamos aí com cada pontinho verde mais claro desse no mapinha, é uma atuação regional, presencial da Ecore, através dos nossos coordenadores, nossos vendedores externos, atuando em cada uma dessas regiões. E também nós temos as unidades B2B, que são esses pontinhos verdes um pouco mais escuros, espalhados também por todo o Brasil. A Ecore prioriza muito esse contato tete-a-tete, esse contato próximo, justamente por entender que cada região possui uma característica diferente, uma demanda diferente. Então, quanto mais próximo nós estivermos de vocês, melhor a gente vai entender essa demanda de vocês, e melhor nós vamos entregar as soluções que vocês precisam. Com mais assertividade, a gente vai entregar essas soluções que vocês precisam, tá? Além do mais, nós temos uma ampla infraestrutura no sentido de logística, né?
Nosso centro de distribuição fica em Mirassol, ao lado de São José do Rio Preto, que é onde fica a nossa matriz, apesar de serem cidades diferentes, né? Literalmente da nossa matriz até o nosso CD são 10, 15 minutinhos, dependendo do trânsito. Então, é extremamente perto. O nosso centro de distribuição conta com mais de 16 mil metros quadrados somente de área coberta. Então, é uma estrutura muito ampla, realmente, justamente para atender vocês da forma mais rápida e mais precisa possível, né? E mais segura possível também. Além do mais, a gente investe muito em frota própria e também parceiros logísticos, né? Muita gente olha essa fotinha do caminhão e fala assim, nossa, que legal essa montagem. Não é montagem, tá, pessoal? É, de fato, um caminhão da Ecore. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, tenho certeza que muito em breve poderá. A gente investe cada vez mais em frota própria justamente por entender que o Brasil tem um desafio logístico enorme, né? Um país de proporções continentais. Infelizmente, a infraestrutura de estradas não são tão legais, as transportadoras não são preparadas para atuarem ali com equipamentos fotovoltaicos, que na maioria das vezes são grandes, pesados, mas ao mesmo tempo são frágeis, né? Então tem que ter todo o cuidado, todo o traquejo de como realmente manipular aquela carga. E por isso, por esse motivo, a Ecore investe cada vez mais em frota própria e parceiros logísticos, onde a gente capacita esses parceiros logísticos para atender justamente o setor fotovoltaico em si, para atender as nossas entregas e esses equipamentos chegarem cada vez mais rápidos e de maneira segura até vocês. Bom, para a Ecore, muita gente pode falar assim, a Ecore é um distribuidor, então o papel dela é apenas pegar a caixa lá do fabricante e repassar essa caixa para mim aqui, que sou o próximo da cadeia, né? Seria o integrador, mas não é assim que funciona. A gente entende que o papel de um distribuidor sério, ele não é apenas mover caixas, né? Não é ser apenas box movers, que é um termo muito utilizado nos Estados Unidos, por exemplo, mas a gente entende que um papel de distribuidor sério envolve todos esses aspectos que estão na tela. Então, passa desde a pesquisa de mercado, então a gente indo até o mercado mundial ali, verificar quais são as soluções disponíveis, checar se essas soluções elas fazem sentido para o mercado brasileiro, né? Nem sempre uma solução é condizente, é feita para o mercado brasileiro, ou o mercado brasileiro está preparado para aquela determinada solução. Um grande exemplo disso, né, um exemplo interessante são as baterias em sistemas fotovoltaicos, né? Nós começamos a falar de baterias em sistemas fotovoltaicos a partir do ano passado, mas essa tecnologia existe já há pelo menos uns 5, 6 anos. Isso quando eu falo de baterias de lítio, tá, pessoal? Se for falar de bateria estacionária, aí é os primórdios realmente, né? O fotovoltaico iniciou com sistemas off-grid lá, com baterias estacionárias, né? Então, mas essa tecnologia, né, de inversores híbridos, de baterias envolvidas em sistemas fotovoltaicos, fez sentido a partir do ano passado, no final do ano retrasado, por exemplo. Tá? Então, a gente vê um volume cada vez maior desse tipo de solução no mercado, e a Ecore, inclusive, foi pioneira em trazer esse tipo de tecnologia no final de 2022. 22, exatamente. Então, a pesquisa de mercado, entender o momento de mercado e trazer essa precisão de entrega de soluções para o mercado brasileiro é extremamente importante e é uma das frentes que nós atuamos. Além do mais, tem toda a parte de negociação, é realmente estar ali, falar de tete a tete com o fabricante, fazer com que esses equipamentos de ponta, essa melhor tecnologia disponível no mercado, nós possamos trazer para o mercado brasileiro com um custo mais interessante possível. A Ecore também tem a expertise na logística internacional, né? Nós temos praticamente uma agência de comércio exterior dentro da Ecore, onde nós realizamos todo o processo alfandegário, toda desembaraço de mercadoria, tudo isso feito dentro da Ecore, né? Então, é uma expertise nossa, a parte de logística internacional, não só de trazer esses equipamentos para cá, mas também na nacionalização, no sentido de homologar os equipamentos em órgãos competentes. Então, poxa, a gente trouxe um módulo aqui que precisa do certificado de Inmetro, a Ecore atua também nesse sentido, tá? Então, a nacionalização do produto em si
pode considerar aí todas as frentes possíveis sendo realizadas pela Ecore. Além do mais, a capacitação é uma grande obsessão nossa, né? Então, nós temos várias frentes de capacitação, nós temos o Ecore Experience, nós temos o Ecore Plus, que é a nossa plataforma de streaming voltado para conteúdos sobre energia solar 100% gratuito. Nós temos o nosso canal do YouTube, nós temos o nosso blog, enfim, várias e várias frentes de capacitação. Nós temos o nosso CTE itinerante, né, que está acontecendo, que está retomando aí as atividades agora nesse início de ano. Então, vai ter uma agenda espalhada por todo o Brasil aí, juntamente com parcerias aí associadas ao Senai, por exemplo. Então, muito em breve aí vocês vão ficar sabendo das agendas aí dos nossos treinamentos itinerantes, né? E também a questão de distribuição, que é realmente o papel de um distribuidor, aí é onde a nossa ampla infraestrutura é colocada em prática, então é fazer com que esses equipamentos cheguem até vocês da maneira mais segura e mais rápida possível. E outra obsessão nossa é a questão de suporte, né? Nós oferecemos aí, nós temos, na realidade, uma equipe muito grande de suporte técnico, né? Totalmente capacitados, todos técnicos e engenheiros, ali aptos a prestarem os atendimentos especializados de maneira rápida para vocês aí, quando tiverem com alguma dúvida, quando precisarem de uma ajuda em campo ou algo do tipo. Mas eu costumo dizer que o suporte da Ecore ele não fica vedado apenas o pós-vendas, mas também desde o pré-vendas, né? Eu costumo dizer que qualquer etapa da experiência Ecore você vai ter suporte. Desde a pré-venda, poxa, eu estou com um sistema aqui de X kWp, mas eu não sei qual equipamento utilizar. Chama a gente que a gente vai auxiliar vocês, né? Nosso time comercial, o time de produtos, né? Aqui representado por mim, o nosso time de suporte técnico também pode tirar essas dúvidas, enfim, qualquer etapa da experiência Ecora que você esteja e precise de algum tipo de ajuda, nós estaremos lá para prestar esse suporte para vocês. Bom, chega de falar um pouquinho sobre a Ecore, vamos falar um pouquinho sobre a APSys. Eu vou fazer uma breve introdução, depois o Lucas vai acabar falando um pouquinho mais, né, da expertise da APSys aí no mercado mundial. Mas só para que vocês conheçam aqui rapidamente a APSys ela já tem 14 anos de mercado global, né, uma empresa fundada no Vale do Silício, pioneira e líder em fabricação de microinversores multimódulos. Já está presente aqui no Brasil quase 10 anos, vai completar 10 anos esse ano, de parceria, inclusive, com a Ecore, né? Fomos nós quem trouxemos a AP Systems aqui para o Brasil e já está completando 10 anos de atuação no mercado brasileiro, com mais de 67 mil sistemas monitorados, tá? Se a gente não considerar os monitorados, os sem monitoramento, a gente passa tranquilamente mais de 180 mil sistemas instalados ao redor do Brasil, tá? Além do mais, eles possuem mais de 370 mil sistemas monitorados mundialmente e mais de 4 gigawatts instalados de microinversor ao redor do mundo. Uma curiosidade, a Ecore é o maior distribuidor de AP Systems do mundo, e isso faz com que a gente tenha uma relevância no mercado para AP Systems muito grande, isso acaba tendo uma certa vantagem, né, em relação a outros países, a outros mercados que a AP Systems acaba atuando, justamente por ter, por exemplo, o desenvolvimento de equipamentos específicos para o mercado brasileiro, ter também toda a atenção em relação a lançamentos de novos produtos, enfim, isso nos traz uma posição estratégica muito grande. É um mercado extremamente prioritário para a P-Systems, né? Grande exemplo, eu costumo falar muito isso. Um grande exemplo foi logo após a pandemia, no início da guerra da Ucrânia, por exemplo, a Europa demandou por muitos equipamentos. Basicamente, todo o mercado fotovoltaico mundial se voltou à Europa, deixou os países emergentes ali, ou os que estão com o mercado muito pequeno ainda, de lado. A P-Systems, pelo contrário, foi a única empresa que priorizou o mercado brasileiro, e isso justamente coroa toda essa questão de a Ecore ser o maior distribuidor de AP-Systems do mundo e o mercado brasileiro em si ser totalmente prioritário para a AP-Systems, né? E aqui estão alguns prêmios que a AP-Systems ganhou como melhor marca de inversores fotovoltaicos, isso inversores, tá? Concorrendo ali até mesmo com inversores convencionais, tá, pessoal?
tanto aqui no Brasil quanto no México e na Latam em si, tá? Então, esses prêmios coroam aí a qualidade, a confiabilidade dos equipamentos AP Systems. Bom, vamos então direto ao tema, né, que a gente trouxe hoje para o Ecora Experience, que é o AP Designer na prática. Então, vamos conhecer a plataforma de dimensionamento da AP Systems. Lucas, já vou passar a palavra para você, para que você fale um pouquinho mais sobre a AP Systems, né? Eu já dei uma breve introdução, mas fala um pouquinho mais para a gente sobre a AP Systems, algumas características, algumas curiosidades, para que o pessoal conheça um pouco mais a fundo também, por favor. Vamos lá. Completando, né, a introdução do anterior do Gabriel. Somos líder mundial em soluções MLP multiplataforma, então sempre pensamos em trazer soluções tanto residenciais quanto industriais. Então, temos microinversores monofásicos, monofásico 127, monofásico 220. Também temos microinversores trifásicos, tanto para redes 220 quanto para redes 380. Então, sempre trazendo aí a solução para ambas as redes, ambas as demandas, tanto residenciais quanto comerciais. Pioneiras em microinversores multimódulos, né? Então, basicamente, né, um equipamento, um microinversor se conecta a mais de um módulo, né? Atualmente, temos os microinversores da linha DS3D, por exemplo, que se conectam 2 módulos por entrada, né? Mantendo ali a característica de MLPE, mantendo a extra baixa tensão de segurança, né? E também trazendo aí mais eficiência no projeto, questão econômica. Então, você tendo menos equipamento, você acaba tendo um custo melhor de projeto para ser mais competitivo no mercado. Somos pioneiros em microinversores trifásicos, então fomos os primeiros fabricantes o primeiro fabricante de microinversor trifásico, né, a nível mundial. Então, desde da linha YC1000, 220, 380, talvez se alguém no chat for um pouquinho mais antigo com experiência com microinversores da PCI, vai lembrar, mas há anos já temos aí a solução trifásica no Brasil e atualmente temos a linha QT2D e QT2220 para trazendo a evolução, né, desses equipamentos. Esse ano, como o Gabriel mencionou, vamos aí ser coroados com 10 anos de mercado brasileiro, trazendo confiança para o mercado, trazendo responsabilidade nos produtos vendidos. Somos mais de 370 mil sistemas instalados ao redor do mundo. Então, aí traz uma magnitude da experiência de AP Systems, né? Então, não é apenas no mercado brasileiro, temos no mercado europeu, no mercado americano, então são mercados críticos, né? Então, são mercados que demandam qualidade do produto, né? Não que o mercado brasileiro não demanda, mas aí só reforçando nosso compromisso com os equipamentos. Apenas no Brasil, o Gabriel já mencionou, já são mais de 67 mil sistemas monitorados, né? Então, são 67 mil famílias que confiam na solução AP Systems, fora os equipamentos que os sistemas que não são monitorados. Então, é muito provável que esse número pode até dobrar. São mais de 4 gigawatts de potência instaladas a nível mundo, tá? Então, é uma potência já significativa e presente em mais de 110 países ao redor do mundo, tá trazendo aí uma flexibilidade muito grande nos equipamentos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tema de hoje, a AP Design. Então, o que seria essa ferramenta? Basicamente, foi uma atualização, né, que a plataforma de monitoramento passou, a MA. Então, você já conseguia acompanhar a produção do sistema, verificar ali a produção módulo a módulo, mas agora também foi adicionada uma ferramenta basicamente de simulação. Então, você consegue fazer um pré-projeto, fazer uma previsão de geração, você consegue fazer validação técnica também, você consegue verificar se esse módulo é compatível com o microinversor que você está querendo trabalhar ou pretende trabalhar, ou que vai trazer a solução para o seu cliente. Também você consegue fazer um cálculo financeiro do seu sistema. Então, após o projeto, a gente vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos fazer na prática uma simulação aqui com vocês. Mas basicamente você consegue ter uma lista de materiais, né, que vai demandar nesse projeto e você consegue precificar isso, trazendo ali um valor médio de custo por quilowatt-pico. Então você tem uma previsão aí financeira do sistema. Exatamente. Bom, o Lucas já comentou, né, da geração de lista de materiais, e é algo extremamente interessante. Então, lá inclusive sai questão de extensões, caso seja necessário, quantos cabo-tronco, quantos endcaps, enfim, tudo que você vai precisar para fazer a instalação dos microinversores AP Systems, quantidade de microinversores, quantidade de módulos, e como o Lucas comentou, dá para você
precificar cada um desses itens, você vai ter o preço, inclusive, final daquele orçamento daquele cliente. Das grandes vantagens também é a localização por satélite, né? Então, basicamente, ele usa ali a API do Google Maps, onde você consegue colocar ali as coordenadas geográficas, jogar ali, você vai ter a visão do telhado do cliente, né? Para que você consiga fazer essa simulação, desenhar o telhado, fazer ali, alocar os módulos fotovoltaicos ali conforme esse telhado do cliente, verificar se esses módulos vão caber no telhado, né? Isso é extremamente Muito importante. importante, né? No pré-projeto. Então, muita gente utiliza, né? Talvez uma ferramenta ali do Google Earth ou alguma coisa relacionada para que consiga ter uma noção ali do tamanho de uma determinada água do cliente, para verificar ali quantos módulos cabem. Aqui na ferramenta PDesigner, que é totalmente gratuita, né, Lucas? Isso é extremamente importante. Você acaba tendo essas possibilidades. E, como o Lucas comentou também, a questão de previsão de geração sai tudo num relatório, né, sobre essa previsão de geração, a previsão de geração em cada mês, além também nesse relatório de sair todos os outros aspectos, lista de material, enfim, tudo que está relacionado ao projeto que você pré-dimensionou na ferramenta PDesigner, você vai conseguir ver nesse relatório final. E, obviamente, acaba sendo um grande diferencial para você aproveitar, para você apresentar para o cliente final, né? Então, acaba sendo um grande diferencial também o cliente final vendo ali seu telhado, com a quantidade de módulos, tudo certinho, como vai ficar a instalação, acaba sendo um grande diferencial para que ele feche o projeto com vocês, né? Bom, e como e onde você consegue acessar, Lucas? Como é que funciona? Tem um site específico? Eu posso utilizar o site da P-Systems? Como é que funciona, Lucas, para acessar o AP Design? Gabriel, basicamente é no mesmo usuário que o instalador já tem acesso. Caso ele não tenha acesso, ele está iniciando né, com a P-Systems ou iniciando no setor solar. Ele, após o cadastro da conta dele de instalador, automaticamente já é habilitada a ferramenta, tá? Então ele vai entrar na plataforma de monitoramento, no MA, né, Energy Monitoring Analytics, que é a plataforma de monitoramento da P-Systems. Após acessar, a primeira tela automaticamente é a lista de clientes, né? Então, olhando o menu na parte superior, à direita ele já vai ter o ícone e o nome da ferramenta, né? Então, esse ícone não existia anteriormente, né? Porque a ferramenta não estava disponível, agora ele já vai ter uma nova ferramenta na plataforma de monitoramento, tá? Então, nenhum segredo, não precisa ser aprovado para você ter acesso à ferramenta. Então, você tendo a conta de instalador, você já tem acesso à ferramenta. Maravilha. Inclusive aqui, Lucas, é legal, né? Poxa, eu não tenho nenhuma instalação ainda com a P-Systems, eu vou poder utilizar. Inclusive esse print aqui que está no mockup, ele mostra exatamente isso, né? A conta de instalador em si não tem nenhum usuário cadastrado de cliente final, né? Mas ainda assim você tem a ferramenta disponível ali para que você consiga fazer essas suas simulações. Beleza, Exatamente. Lucas? E um outro ponto não tem nenhuma restrição dessa ferramenta para o cliente, porque basicamente eu utilizo uma conta genérica minha para treinamentos, para não misturar assuntos ali de treinamentos com projetos em andamentos. Então eu uso uma conta nem que não tem nenhuma habilitação especial, é uma conta como se fosse de um instalador tradicional. Então, por eu estar na PCC, eu não tem necessidade de ter uma conta Plus, vamos dizer assim, que eu tenho mais acessos do que uma conta tradicional. Então, não tem nenhuma limitação. Se o cliente tem um ou dois sistemas ou 100 sistemas, ele já vai ter acesso à plataforma normalmente, com todas as ferramentas disponíveis. Perfeito. O Michael vai falar um pouquinho para a gente. Eu acho que tem uma dúvida, é isso, Michael? Mesmo, pessoal, tem uma dúvida aqui no chat do Renato. Como fazemos para solicitar um acesso? Bom, acredito que seria o cadastro do instalador, porque se o cliente já tem o cadastro de usuário do instalador, ele já vai ter acesso. Tá? Caso ele não estiver tendo acesso ao PDesign, ele pode entrar em contato com o suporte Decore. Se não tiver habilitado, o pessoal consegue habilitar, o pessoal de suporte Decore consegue habilitar essa ferramenta. E caso ele não tenha o cadastro, ele também pode solicitar para o suporte, ou também no nosso site tem um link de solicitação de cadastro de instalador. Esse link cai para mim automaticamente. Pode levar aí 24 horas para chegar
no meu e-mail, mas chegando já conseguimos fazer o cadastro desse cliente para ele ter acesso à plataforma, tá? Então, extremamente fácil, né? É só acessar o nosso suporte ou, enfim, lá no site da AP Systems Brasil tem lá uma opçãozinha para você solicitar o cadastro na plataforma EMA e você vai conseguir ter acesso já à ferramenta de dimensionamento. É isso? Bom, vamos treinar na prática? Então, ô, Lucas, você consegue compartilhar a tela com a gente? Com o AP? Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui, né? Para que você consiga abrir o seu compartilhamento aí e mostrar para a gente na prática o AP Designer, né? Desde o início, né? Fazer todo o processo ali, desde da entrada no sistema de monitoramento, para que o pessoal consiga ver aí realmente o passo a passo de como acessar essa ferramenta e fazer o seu projeto, né? Gabriel, você está visualizando minha tela? Sim, conseguimos ver já. Então, aqui é a nossa plataforma, nosso site, né, de monitoramento, monitoramento e análise de energia. Então, basicamente, você vai inserir o usuário, tem aqui diversas contas já configuradas e senha. Então, você vai estar entrando na sua conta de instalador. Então, aqui podemos observar que não tem nenhum sistema, né, uma conta aqui especialmente para treinamentos da ferramenta P-Designer. E no menu superior, à direita, né, o primeiro ícone da direita para a esquerda, temos aqui a ferramenta P-Design. Clicando, já vai direcionar para a plataforma. Aqui temos uma visão geral da plataforma, né? Então, temos aqui alguns projetos em andamento, nenhum dos projetos aqui foram finalizados, foram encerrados, tá? Então, consigo fazer edição em qualquer um deles. Então, conseguimos fazer filtros, projetos acumulados, projetos em projetos, e o total em quilowatt-pico de projetos ali que você está em andamento. Talvez você quer ter uma noção, uma visão geral do que você está negociando com os seus clientes, você consegue saber o que foi finalizado ou não, tá? Você consegue filtrar isso depois. Uma ferramenta importante é a gestão de módulos, tá? Então, antes de para você ter um projeto, você precisa saber qual módulo você vai trabalhar, então você consegue cadastrar esse módulo para você fazer o projeto, tá? Então, aqui já temos uma lista, né, de módulos que já foram cadastrados, tá? Mas caso esse módulo não tenha cadastro, você pode vir aqui no canto direito em adicionar. Então, você vai trazer as informações presentes no datasheet do módulo, tá? Então, o modelo do módulo, o tamanho, né? Então, você vai trazer o tamanho, as medidas reais desse módulo para que a simulação, né, espaçamentos e quantidade de módulos também sejam reais. A empresa, a fabricante, a potência máxima e o comprimento do cabo CC. Por que o comprimento do cabo CC? Porque ele também te traz Durante a simulação, ele vai te trazer se você vai precisar de extensão ou não, de acordo com o posicionamento do módulo, para chegar a esses conectores até o canal do microinversor. Tá? Vou preencher de forma genérica, só para avançarmos para a próxima etapa, que é a parte de parâmetros. Na verdade, eu tenho um módulo incompleto. Aqui, ver parâmetros base. Gravar. Deixa eu avançar aqui. Aqui são os parâmetros, né? Após preencher a primeira etapa, vamos para ali seriam mais características mecânicas, né? Tamanho do módulo, comprimento do cabo CC. Agora vamos preencher as características elétricas, que seria a tensão de operação, a tensão de circuito aberto, a corrente de operação, corrente de curto-circuito desse equipamento e o coeficiente de temperatura. Então, aqui vamos informar aqui a região que estamos trabalhando, a temperatura mínima e máxima do local, a tensão de VOC, a tensão de operação, tensão de curto-circuito e o coeficiente de temperatura de corrente e de tensão. Tá? Finalizando, conseguimos validar se esse módulo é compatível. Deixa eu mover o meu menu do Zoom aqui, que está bem em cima da ferramenta. Verificar a compatibilidade. Ele já vai te trazer uma simulação aqui do que você pode utilizar com esse módulo, nesse projeto. Então, consigo trabalhar com DS3H, consigo trabalhar com DS3D, tá? Então, a gente consegue trazer aqui uma simulação do que conseguimos trabalhar nesse projeto, tá? Bom, vamos para a simulação. Tem alguma dúvida no chat, Gabriel? Por enquanto não, Lucas. Tudo tranquilo por aqui. Beleza. Vamos começar um projeto, então. Aqui no menu projeto. Para começar um projeto, bem simples, criar projeto. Temos duas opções, localização via satélite, através do Google Maps, e também temos como subir uma foto de drone, por exemplo. Então,
Por ser mais recomendado, vamos trabalhar aqui com a localização do satélite, que já traz as coordenadas precisas, já vai trazer uma previsão mais próxima de geração do projeto. Nesse campo, nessa primeira etapa, vamos inserir o endereço para fazer a busca, tá? Então, automaticamente já traz para o endereço. Tá? Então, localização, vamos fazer nesse telhado, porque temos 4 águas, conseguimos fazer uma simulação bacana, utilizando bastante ferramenta da plataforma. Você precisa centralizar, basicamente, a localização nesse retângulo vermelho, tá? Para ter uma noção uma visão legal, tá? Se você deixar muito longe, vai ficar muito pequeno, vai ser um pouquinho mais difícil de trabalhar. E se você deixar muito perto, você não consegue aproximar e voltar o zoom para você pegar os detalhes. Então, deixar em intermediário, criar projeto, vai pedir para você confirmar se a caixa tá centralizada, tá ok. Confirmando, vai para a próxima etapa, que são as informações gerais do projeto. Então, treinamento. O e-mail pode ser o seu e-mail ou do cliente. Normalmente o pessoal utiliza o do cliente, porque já fica ali um registro desse projeto com os dados do cliente, endereço. E o telefone. Caso você não tenha gostado da forma que ficou, você consegue fazer a relocalização, clicando aqui na ferramenta à esquerda. Então, ele vai voltar para a página anterior. A partir do momento que você criar o projeto, você não consegue mais fazer relocalização, tá? Então, é muito importante verificar nessa etapa se tá ok a centralização de onde será instalado o projeto. Bom, nessa parte é até uma atualização recente, tá? Então, que basicamente você consegue criar mais de um esquema. O que seria isso? Você consegue criar mais de um desenho. Por exemplo, você faz um projeto com módulos de 450, você faz uma simulação, e na mesma localização, nas mesmas informações pessoais, você consegue fazer um segundo esquema, uma segunda simulação com outro módulo, por exemplo, com módulos 660. Então, você consegue fazer mais de uma simulação utilizando ali as mesmas informações do primeiro projeto, tá? Então, você consegue trabalhar com equipamentos diferentes, tá? Você não precisa criar um novo projeto para você fazer um novo esquema de projeto, tá? Basicamente, seria isso. Isso é extremamente interessante, né, Lucas, para aquelas situações de ampliação do sistema. Então, o meu cliente já tem lá um QS1 com um módulo de, sei lá, 520 watts lá e que ele quer fazer ampliação do sistema, colocar 10.3E com 665. Eu consigo simular as águas do telhado e tudo mais, inclusive utilizando essa ferramenta, né? Eu consigo simular a primeira parte ali com módulos de menor potência para ver a área de telhado ali que esses módulos ocuparam, onde você consegue alocar mais módulos fotovoltaicos, se eu consigo utilizar na mesma água, se eu vou ter que utilizar águas diferentes. Então acaba sendo bastante interessante aí essa funcionalidade, você adicionar 2 módulos de potências diferentes, justamente para você permitir ali uma validação de uma ampliação do sistema. Exatamente. Ou o cliente, ou você já está utilizando há algum tempo, você já tem um projeto e você, cliente, quer mais uma expansão, aumentou. O que acontece muito, né, Gabriel? Que o cliente instala o sistema fotovoltaico, ele deixa o ar-condicionado mais tempo ligado, ele É, deixa ali, aumenta os equipamentos elétricos, em vez de ele utilizar o fogão a gás, ele começa já a utilizar um fogão a indução, né? Então ele acaba aumentando o consumo de energia e automaticamente o primeiro projeto acaba não atendendo a demanda energética desse cliente. Então, aí sim. você consegue já trabalhar com o projeto 1 e o projeto ampliação, por exemplo. Compra um carro elétrico. É, tendência no Exatamente. mercado. Com certeza. Bom, basicamente são 2 modos de fazer esse projeto, né? A avaliação rápida normalmente é mais utilizado pela equipe de vendas, porque você pula algumas etapas, tá? Então, você consegue, chega num projeto de quilowatt-hora mais rápido, vamos dizer assim. Você pula algumas etapas. Vou fazer na forma de concepção, porque vamos trabalhar com todas as etapas, né, necessárias para chegar no projeto final. Bom,
Você precisa dar um nome para o esquema, como vocês observaram ali na tela. Coloquei ali esquema 1. Após essa etapa, você já traz para a plataforma de desenho. Tá? Então, que já traz algumas orientações básicas de como você vai iniciar o desenho. Tá? Então, vou fechar aqui e vou explicar para vocês durante a execução. Consigo dar o zoom na minha tela, aumentar o zoom, diminuir o zoom, tá? De forma aleatória. Não aleatória, de forma que fique mais confortável para você utilizar a ferramenta. Tá? Então, para iniciar um projeto, basicamente, precisamos clicar na ferramenta adicionar uma superfície. Clicando na ferramenta, vai trazer aqui algumas informações. Algumas informações não. A necessidade de informar a plataforma com que você quer trabalhar. Tá? Vamos colocar aqui o nome da superfície, superfície 1, porque vamos fazer mais de uma superfície aqui para mostrar para vocês. Tipo, modelo de módulo que vamos trabalhar, então vou escolher aqui um módulo 650 com DS3H. DS3H é um microinversor monofásico, 220 volts, 1050 watts de potência de saída, então é bem bacana para telhados onde você tem inclinação, pode ter um sombreamento ali, porque você trabalha com módulo por canal, então você otimiza ainda mais a eficiência do módulo fotovoltaico. Então, para iniciar, você dá 2 cliques na tela, então ele vai já permitir que você fazer a primeira linha. Você fazendo a segunda linha, é só clicar uma vez, né? Então você vai preenchendo as arestas aqui, e para finalizar, você dá um clique, volta nesse ponto e clica 2 vezes. Automaticamente ele vai trazer a máxima quantidade de módulos, de acordo com as informações preenchidas anteriormente, né? Então você consegue aqui visualizar que vai caber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 módulos de 650 watts da Canadian, por exemplo, tá? Você consegue, basicamente, esses módulos estão com orientação, né? Aqui um noroeste, Gabriel. Então, você consegue alterar essa orientação mudando a linha de base. Então, você consegue jogar aqui mais para o sul, vamos dizer assim. Aqui no canto direito inferior, temos aqui uma bússola para trazer essa noção de orientação dos módulos, né? Sabemos que a maior parte da região no Brasil, o ideal é os 20 graus para o norte, com temperatura aí a 25 graus, que é a temperatura de teste do módulo, né? Que é a potência de NOST dele. Então, variando a temperatura e a radiância, variamos também a potência entregue desse módulo. Então, você vai ajustar aí de acordo com a melhor orientação da região, tá? Automaticamente, a plataforma já coloca os módulos na orientação ali de melhor radiância, tá? Isso é automático. Bom, finalizamos o primeiro telhado, vamos fazer o segundo. Vamos repetir. Aqui vamos colocar 2. Aqui você consegue alterar a inclinação. O telhado lá é uma inclinação de 30 graus. Bastante inclinado, mas ok. Vamos fazer com outro módulo aqui. Vamos fazer com 550. Vamos usar teste 3D nesse telhado. Então, você consegue trabalhar com mais de uma opção de equipamento. Ele já vai trazer aqui para você a quantidade. Então, ficar um pouquinho atento para, como nesse caso eu utilizei teste 3D, ficar atento para não ficar número ímpar de módulo. Então, se caso tenha ficado número ímpar nessa superfície, pelo fato do S3D ser conectado 2 módulos por entrada, esse módulo vai ficar ali avulso, né? Não vai ser conectado a ninguém, né? Então, você pode deletar esse módulo ou tentar ali ajustar para caber mais um, tá? Ô, Lucas, uma prática muito que acontece bastante aí no dia a dia dos instaladores por exemplo, nessa segunda água do telhado que você executou, tem um módulo apenas que ficou acima ali. Eu consigo fazer a inversão desse módulo para orientação horizontal ou somente vertical? Como é que eu posso fazer essa mudança, caso seja possível? Eu não muda, que estava conversando com você. Desculpa. Sim, conseguimos fazer ali a alteração, né, desse módulo. Então, basicamente, você seleciona o módulo e você consegue aqui mudar a direção, né? Então, você consegue ali colocar ele no plano horizontal, né? E ajustar ele aqui para ficar uma disposição melhor do telhado, talvez, tá? Então, você consegue mover, você consegue também, deixa eu voltar aqui. Deixa eu selecionar esse módulo. Você consegue apagar também esse módulo, tá? Deletar, selecionar de forma geral esses módulos para fazer o delete. Não, esse telhado vai ficar só com 4 módulos. Então,
Seleciono esses dois módulos, consigo fazer, deletar, remover eles. Depois, vou jogar um pouquinho mais para a direita. Então, você consegue, segurando o Ctrl e você pressionando a tecla do lado esquerdo do mouse, você seleciona todos e move o conjunto de módulos. Então, você consegue aqui trazer uma melhor posição, né, no telhado ou posição real de instalação, né, trazer mais proximidade. Perfeito. Condições gerais, vamos renomear essa superfície. Número 3, vocês podem observar que ele já jogou para o norte a orientação desses módulos, né? Porque ele, através do banco de dados da plataforma, ele sabe que é o norte ali, nessa localização, é o ponto de melhor radiância, tá? Mas vai ficar uma asa delta aqui, né? Você precisa fazer uma estrutura de correção, porque a queda do telhado tá diferente, então você consegue ajustar, né? É melhor você ter mais módulos fotovoltaicos, fica mais fácil a instalação, né? Até menos material, menos estrutura, desde que tenha espaço, né, também. Eu consigo alterar, né, o desenho. Informação automática aqui. Beleza. Vamos para a última aqui. Aqui, informação do dispositivo, você consegue alterar, tá? O microinversor desse telhado. Eu coloquei DS3H, mas eu quero DS3D. Tá? Então, você consegue fazer alteração. Consegue fazer alteração também do módulo, né? Então, aqui estamos utilizando 650. Vamos utilizar o 665. Então, o custo-benefício melhor, uma potência um pouquinho maior, tá o mesmo valor no distribuidor. Então, você consegue fazer esses ajustes, tá? Consegue dizer também os espaçamentos, né? Espaçamento em centímetros, né? Na vertical e na horizontal. Vou colocar 10 centímetros para ter uma noção de espaçamento melhor, para conseguir visualizar aqui, né? Obviamente que não é 10 centímetros, são poucos centímetros ali de espaçamento entre eles, tá? Só para trazer uma noção de como ficaria, o que acontece quando você altera esse parâmetro, tá, da ferramenta. Bom, vamos para a quarta e última superfície. Vamos utilizar aqui QT2. Vamos utilizar QT2. 665 também. Confirmar. Vamos fazer aqui o último desenho. Esse desenho não ficou muito bom. Deixa eu ajustar ele aqui. Você consegue ajustar o desenho. Nossa, essa linha aqui que ficou ruim. Bom, vamos. Último ajuste aqui. Pronto. Podemos ver que ficou quase alinhado. Vamos ajustar aqui a linha de base. Vai ficar um pouquinho mais pro sul essa orientação, mas é melhor do que precisar fazer muito ajuste na estrutura. Você já consegue utilizar a estrutura padrão, né? Fornecida pelo distribuidor. Precisa fabricar uma estrutura específica. Ajustar aqui a Lucas, posição. Sim? aproveitando que você está mexendo no layout aí, o Carlos perguntou como muda a linha de base. Bom, a linha de base, aqui na direita você vai ter o ajuste de parâmetro, né? Aqui seria ajustar aqui as informações do telhado, tá? Então, aqui temos na ferramenta de módulo. Então, aqui eu consigo adicionar um módulo, né? Então, cliquei em adicionar, ele apareceu um módulo aqui, que eu consigo colocar em algum lugar que caiba, né? Vou deletar ele. Disposição automática, tá? Então, é basicamente o menu do meio, tá? Então, embaixo você tem a linha de base seguinte. Então, ele vai alterar automaticamente a orientação dos módulos, tá? Então, você alterando aqui, automaticamente ele já muda a orientação, tá? Lembrando, pessoal, só para terem uma noção, o que seria a linha de base, tá? Quando você desenha as linhas desse telhado, obviamente você tem cada linha representando um canto desse desenho que você fez nesse telhado, conforme a característica, né? Então, a linha de base é a linha que o módulo fotovoltaico vai se basear para ficar alinhado com essa linha. Por exemplo, o Lucas utilizou essa linha que está marcada em amarela como a linha de base, mas você pode alterar essa linha de base também para as demais linhas. Então, vamos supor que seja um telhado que você queira acompanhar, por exemplo, a linha que está com 7,1 metros, por exemplo. É só você alterar a linha de base que ele vai girar esses módulos automaticamente para acompanhar essa linha de base. Tá? Então, obviamente, automaticamente você vai diminuir ali a quantidade de módulos, ou ele vai realocar, como aconteceu ali, para que você consiga ter uma quantidade de módulos, a mesma quantidade de módulos, só que numa orientação diferente. Então é basicamente isso, tá, pessoal? É a linha que você vai ter como referência que os módulos ficarão alinhados ali ao telhado, tá?
deu para Uma, acompanhar uma durante a função bem explicação. interessante, né? Que eu encontrei ali, Lucas. Conforme você vai alterando quantidade, ou você vai adicionar um módulo fotovoltaico, ou você vai alterando a posição desse conjunto de módulos, se um módulo não cabe no telhado, ele já sinaliza em vermelhinho, né? Isso acaba auxiliando bastante vocês aí, principalmente já quando definirem a linha do telhado, saber se o módulo vai acabar ficando dentro dessa medida do telhado ou se vai ultrapassar um pouquinho, né? Isso é extremamente importante, né? Tem fabricantes de estrutura, principalmente, e de módulo fotovoltaico como um todo, que recomendam espaçamento mínimo das bordas do telhado até até a posição que esse módulo vai ficar de fato, né? Então é extremamente importante para você ter essa noção. Poxa, ele vai caber, ele vai ultrapassar um pouquinho, eu vou conseguir colocar um módulo a mais, não vou. Então, visualmente você já consegue ver isso no projeto e acaba sendo extremamente interessante para você realocar esse módulo fotovoltaico ou retirar, adicionar mais um, acaba facilitando bastante aí na usabilidade da ferramenta, né? Acaba evitando, né, ou antecipando o problema, né, porque talvez você faz uma medição lá e a gente altera o modelo do módulo, né, sai de um 550 para B65, automaticamente o tamanho altera bastante, né, então você consegue alterar aqui no em modelo de módulo facilmente e saber se esse módulo vai ser compatível com essa superfície ou não. Bom, basicamente finalizamos. Então, como a residência aqui possui 4 telhados, serão diferentes modelos de microinversores. DS3 aqui vai ser QT2, deixa eu alterar aqui. QT2 220, trifásico. Aqui vai ser DS3H, DS3H e DS3D. Então, conferir aqui a quantidade de módulos para não ficar um módulo vazio. Então, podemos seguir para a próxima etapa. Gravar no canto direito inferior. Ele já vai passar as orientações que vai salvar e seguir para a página seguinte, para a etapa seguinte, na verdade. Salva com sucesso, seguir, ok. Bom, aqui é a etapa de desenho, né? Não de desenho, eu julgaria mais como um diagrama elétrico, porque você já consegue fazer, você vai conseguir posicionar os microinversores exatamente que você quer, a localização de instalação, você consegue gerar automaticamente essas conexões, essa inserção de equipamentos, mas você consegue também fazer de forma manual que fique mais próximo da realidade, né? Ou você insere, obtém a recomendação e consegue e ajuste, e realiza alguns ajustes para trazer mais próximo da realidade. Vou fazer das duas formas. Vou começar pela obtendo a recomendação, mas antes vou explicar aqui um pouquinho das ferramentas aqui. Então, a gente pode observar que não tem mais foto de satélite, né? Então, ele saiu da foto de satélite, talvez fica mais confortável para você fazer o desenho, mas você consegue habilitar, né? Aqui na exibição de camadas, você consegue selecionar as camadas que você quer deixar disponível. Eu quero deixar uma foto do mapa porque eu quero ter uma noção, não sei se vai ter um sombreamento aqui ou não, quero ver alguma coisa aqui, você consegue habilitar. Mas caso não queira, você consegue remover essa camada. Você consegue fazer isso com o módulo também, tá? E com a linha, com os cabos CC e cabo CA também, mas aqui não está disponível porque não foi inserido ainda, tá? Então vamos fazer aqui na primeira orientação, de forma automática. Você já pode observar que todos os módulos foram ligados e os microinversores interligados entre si. Então, a linha verde é o cabo de corrente alternada, tá? E a linha branca com os pontos vermelhos são as conexões dos módulos, tá? Então, ele já traz essa configuração. Consigo ajustar manualmente a posição do microinversor, tá? Então, eu consigo fazer o ajuste. Consigo trazer esse microinversor mais para cá, para não ficar cabo de extensão cruzando, né? Então, aumenta essa extensão aqui, passo esse cabo de corrente contínua por baixo dos módulos e conecto no canal desse equipamento, né? Consigo fazer o mesmo com esse cara aqui para não passar o cabo CA exposto, né? Sabemos que é recomendado que os cabos, tanto CC ou eletroduto, tenham proteções, né? Contra raios ultravioletas, etc. Mas é recomendado não deixar totalmente exposto, né? Porque você vai degradar esse material precocemente. Então, se uma vida útil para 15 anos, ele acaba aí em 3, 4 anos, dependendo ali do fabricante. Tá? Então, consigo fazer esse ajuste, tá?
Então, basicamente, aqui temos 5 microinversores, né? Um módulo conectado por microinversor, como podemos observar aqui. Agora vamos fazer uma simulação com o DS3D, tá? Vou inserir manualmente, para vocês verem como que é feito. Em dispositivos, aqui temos a parte adicionar dispositivo. Então, vou selecionar esse cara e arrastar para a posição dele, tá? Então, aqui basicamente inserir aqui o microinversor DS3D, tá? Fechando, editar linha DC, tá? Então, basicamente, eu vou conectar esse microinversor aos modos. Sabemos que esse modelo é 2 modos por canal, então é uma série. Então, conectar em um módulo e em seguida no outro módulo. Então, e sucessivamente, tá? Então, aqui a gente pode observar que ele ficou conectado em série a 2 módulos, tá? E editar linha AC, é um microinversor só. Deixa eu obter a recomendação aqui que ele vai gerar. Esse é apenas um. Ele já está conectado aqui no projeto. Bom, vamos aqui novamente. Vamos fazer de forma automática. É bem mais simples, né? Então, aqui temos modelo aqui DS3H, tá? Então, aqui está com 4 microinversores no circuito e um microinversor aqui sozinho. Conseguimos aqui ajustar a posição deles. E aqui é o Isso é muito, QT2. isso é muito interessante também, né? Lembrando, pessoal, que o microinversor, a gente tem uma quantidade máxima de microinversores que a gente pode colocar num único circuito, né? Conforme o modelo de cabo-tronco que esse microinversor utiliza, conforme a sua corrente de saída. Então, a plataforma já faz também esse cálculo e já disponibiliza a divisão de circuitos, né? Então, inclusive, isso vai acarretar na lista de materiais lá em relação aos insumos, aos handicaps, né? Que ele vai entregar e isso é extremamente importante para que você tenha essa validação, essa segunda avaliação técnica também do projeto, né? Não só da questão se o módulo é compatível com um microinversor, mas também a divisão de circuitos de forma correta ali em cima do telhado, né? Então, isso é extremamente importante também. Bom, exatamente. Então, você consegue aqui mudar o padrão de cabo. É muito importante checar essas informações com o distribuidor, tá? Porque pode variar de distribuidor para distribuidor. Porque, por exemplo, talvez atualmente a Core tem um Itens em estoque de cabo, estoque, né? tem estoque de cabo 4 milímetros, né? E esse mês a P-Systems vai fornecer cabos de 6 milímetros. Mas ele vai passar por todo um processo de importação, também transporte, até chegar isso no Brasil, passar pelo processo de importação. Sabemos que no Brasil é bem complicado essa parte, a gente sofre bastante aqui com isso, né? Então, não é porque está disponível que o distribuidor vai ter a pronta entrega. Por quê? Porque tem uma série de coisas que precisa passar até chegar e estar disponível pro revendedor, né? Então, é importante checar, porque quando atualiza, automaticamente a plataforma, o site da P-Systems já atualiza para a última versão, né? Mas o distribuidor ainda não recebeu. Então, sempre olha o datasheet no site do distribuidor, vai estar lá atualizado com o que ele tá entregando para você, tá? Aí você consegue selecionar o modelo, né? Se é um cabo de 12WG, 10WG, enfim, tá? Lucas, temos mais uma pergunta aqui do Carlos, né? Carlos Zocatelli, que tinha feito a pergunta anterior. É, ele já entrega o layout para o monitoramento, ou seja, a gente já consegue extrair essas informações e enviar para a plataforma de monitoramento? Como é que funciona? Bom, eu li a pergunta dele aqui no chat, né? Ele mencionou que usava a plataforma da SE. Já tive Não, experiência. esse é o Márcio que Esse é o Márcio? utiliza, Oh, né? desculpa. O Márcio realmente comentou que utilizava a plataforma da SolarEdge, né? O SolarEdge Designer, Isso. né? Colocava ali a quantidade de módulos, tinha uma base de geração ali com essa plataforma, só que agora você vai conseguir fazer de fato, Márcio, com a própria ferramenta da P-Systems, e já com os parâmetros de geração da AP Systems, né? Então é uma ferramenta realmente otimizada para trabalhar com os dados de geração estimada dos microinversores AP Systems. Então, além de você já ter toda aquela função que você tinha na outra plataforma de alocar os módulos fotovoltaicos no telhado para ver se cabe, se não cabe, aqui você já consegue fazer isso, obviamente, e também você já vai ter ali a previsão de geração feita para cada modelo de microinversor, feita ali especificamente para os microinversores AP Systems em determinadas condições que você estava colocando no telhado em si, né? Todo mundo aqui comentando, né? Talvez não tinham conhecimento da plataforma ou
tinham conhecimento, mas utilizavam antes a plataforma da SolarEdge, né? É que Então, é uma ferramenta recente ainda, né? Podemos julgar aí que foi lançada no Brasil em agosto, na Intersolar do ano passado, né? uhum. Tá passando ainda por melhorias, agora já está bem mais flexível a experiência com a ferramenta. Vai vir novidades, vai vir também algumas partes de três dimensões, né? O projeto 3D, etc. Mas ainda aí está sendo elaborado pelo pessoal de desenvolvimento. Mas acredito que a gente tem que voltar para a dúvida do cliente, que a gente acabou falando um pouco sobre outros pontos É, e não dá para respondeu ele. exportar por um monitoramento? Primeira pergunta. Não, ainda não dá para fazer, para exportar o layout para o monitoramento, né? Ainda não temos aqui informação de número de série. Vocês podem observar que eu não inseri em nenhum momento o número de série dos microinversores, etc. E você não consegue exportar o layout para o monitoramento. Então, você precisa cadastrar novamente, fazer o cadastro normalmente ainda da planta, tá? Perfeito. Ô, Lucas, tem mais uma pergunta aqui do William Alves, dessa vez. Consigo misturar na mesma água do telhado o microinversor da S3D e outro QT2D, por exemplo? Não, ainda não tá habilitado. Basicamente, você precisaria dividir no meio esse telhado, tá? Então, por exemplo, você finalizaria o que você ficaria com o DS3D e faria um novo desenho para o novo modelo. Maravilha. Podemos seguir? Bom, o Márcio comentou aqui também, né? Hoje eu vou cadastrar os módulos para ter a base completa. Seria bom se tivesse agregado. Realmente acho que já é um dos pontos de melhoria, né, Lucas, visados aí pela P-Systems, ter uma base de módulos fotovoltaicos. A gente sabe que isso pode mudar, né, principalmente questão de distribuidor e tudo mais, né. Existem variantes mesmo do mesmo módulo fotovoltaico, inclusive, né, cabo, comprimento de cabo, que é um item que cada Tipo de distribuidor conector. pode ter ali uma personalização do produto, tipo de conector que acaba interferindo bastante, né? Então, cadastrando o módulo fotovoltaico, principalmente quando você tem ali um distribuidor fixo, no caso da P-Systems, o distribuidor oficial, vamos assim dizer, o distribuidor único dos equipamentos da P-Systems aqui no Brasil é a Ecore, então você acaba tendo uma facilidade um pouco maior nisso, né? Mas existem outras variantes que devem ser levadas em consideração e você cadastrar o modelo de módulo em específico é melhor do que você utilizar uma lista de base. Tá? Então, você acaba tendo uma precisão muito maior, principalmente comprimento de cabo, tipo de conector. Lembrando que aqui no Brasil tem uma norma, né? A norma, na verdade, estabelece conexão, esse tipo de os conectores sejam compatíveis um com o outro. Então, se um módulo, por exemplo, utiliza conector QC4, você não pode ligar ele diretamente no MC4, por exemplo, do microinversor, eles utilizam MC4 Stauble, precisa ter uma extensão para checar a compatibilidade, para chegar a essa compatibilidade de conectores. A Ecora, inclusive, é o único distribuidor, pelo que eu tenho acompanhado o mercado aí, que se preocupa com isso, de mandar extensões para manter compatibilidade, então isso é extremamente importante também, tá? Então, seria interessante ali vocês cadastrarem um módulo ali, porque o mesmo modelo de módulo pode interferir nas características de distribuidor para distribuidor. Bom, acabou chegando uma outra pergunta. Qual a base que devemos usar para a temperatura mínima e máxima no cadastro dos módulos, tá? Gabriel, Você quer antes, responder? só Ô, Lucas, compartilhando uma experiência, né? Quando pode falar. lançou a plataforma aqui para teste, até falei, nossa, ficar cadastrando os módulos. Mas a hora que você fez, você já cadastrou todos que você utiliza. Você acaba tendo um banco de dados já particular e módulo fotovoltaico não é lançado todo dia, vamos dizer assim. Então, caso você for trabalhar com um módulo, você acaba já tendo essa lista. Parece que é bem chato você cadastrar, mas 3 ou 4 projetos que você trabalha, você já tem esse banco de dados já pronto para os projetos futuros, né? Perfeito. Bom, aqui ele questionou, né? O Márcio questionou qual que é a base que devemos usar para a temperatura mínima e máxima no cadastro de módulos. Acho que Márcio, eu acho que depende muito da região que você vai aplicar, né? Então, por exemplo, se você temos costuma sites, pegar os né, projetos. que, Isso, você te- pode, que ajudam pode usar nisso. um dado genérico, né? Talvez procurar ali na internet qual que é a temperatura mínima e máxima registrada no Brasil como um todo,
ou você fazer o registro de temperatura mínima e máxima destinada àquela região específica que você vai atuar, né? Então é extremamente importante você ter essa base, tá? Você pode utilizar um número genérico ou você pode utilizar um número destinado à sua região. Por exemplo, o número genérico do Brasil, por exemplo, você pode considerar ali o que o Lucas considerou, né? Menos 5,50. Mas vamos supor que a sua região seja uma região um pouco mais fria, né? Então, sei lá, um pouco mais quente, aliás. Sei lá, a temperatura mínima foi de 0 grau e a temperatura máxima foi de 46. Então, você consegue utilizar ali esses parâmetros específicos para a sua região, tá? Então, é extremamente interessante fazer esse levantamento aí. Se você quer utilizar os dados no geral ou, de fato, destinado à sua região. Lembrando que, tá? Aqueles dados ali, basicamente, são utilizados para dimensionar, para checar a compatibilidade do módulo com o microinversor, né? Em questão de Controle. irradiação, de geração em si, a plataforma tem a base de cálculos que consegue fazer isso, né? Ter uma estimativa de produção, mas aqueles dados de temperatura mínima e máxima é para checar se o VOC não vai ultrapassar, se o ISC do módulo não vai ultrapassar a entrada do microinversor, tá? Então é mais para esse tipo de dimensionamento. Acredito que você pode utilizar, inclusive, um dado genérico, né? Para o Brasil como um todo, né? Normalmente, esse tipo de dado, normalmente a gente busca uma precisão maior quando é inversor de string, né? Agora, microinversores aí, que principalmente os microinversores AP Systems, que tem ali até 120 volts de tensão VOC de entrada, né? Isso para o QT2D, para o DS3D, ou 60 volts para o DS3H, o DS3LV e o QT2 220. E também uma corrente de curto de operação, desculpa, não é nem de curta, é de operação de 20 amperes. Hoje, basicamente, os maiores módulos que a Ecore está comercializando são os módulos de 670. Eles não chegam a ter uma corrente de operação, uma corrente de ISC, desculpa, de 19 amperes. Fica na casa ali de 18, alguma 18. coisa, né? A corrente de operação fica 17,8 por ali, né? Então, por enquanto, não é algo que a gente precisa se preocupar muito, mas obviamente, quanto maior a precisão, mais interessante vai ser esse dimensionamento para os microinversores, essa validação, né? Você pode utilizar um microinversor DS3D com módulo 665, por exemplo, e assim por diante, tá? Bom, acho que é isso, né? Explicando só uns mais detalhes aqui dessa tela, tá? Então, que é basicamente a legenda, né? Módulo fotovoltaico, caixa de junção do módulo, etc, tá? Então, que você consegue fechar isso para você não ganhar espaço de tela, tá? Então, você consegue também recolher esse menu superior para você visualizar melhor, etc, tá? Bom, acredito que podemos avançar para a próxima etapa. Vamos gravar. Lucas, Sim? tem mais uma pergunta aqui do Cláudio. Como a ferramenta se relaciona, calcula a potência necessária para o sistema versus a quantidade de módulos para depois montar o layout? Cláudio, eu acredito que essa etapa de determinar a quantidade de módulos, ela tenha que ser um pouquinho antes, numa etapa anterior ao projeto. Eu não sei se o Lucas tinha travado, agora voltou. Você Voltei? conseguiu ouvir, Lucas? Consegui, eu estava te escutando, mas eu estava fora. Deixa eu ver se. Tá. eu enter- É, quer que eu A repita a parte. pergunta? Por favor, deixa eu ver se é mais fácil. Como a ferramenta se relaciona, calcula a potência necessária para o sistema versus a quantidade de módulos para depois montar o layout. Então é o que eu Bom, estava comentando, né? Essa etapa de cálculo de módulos, conforme a necessidade do cliente, ela precisa ser feita previamente. Então, você vai calcular, por exemplo, um cliente, eu vou chutar valores aqui, tá, pessoal? Posso falar um valor absurdo. Mas vamos supor que um cliente tenha um consumo de 500 kWh. Esse determinado cliente vai precisar de 8 módulos de, sei lá, 550, por exemplo. Então, com esse dado em mente, aí sim que você vai montar todo o layout, verificar como é que vai ser essa questão, e você vai fazer uma simulação com base nessas informações que serão aplicadas em campo,
tá? Então, aí sim a plataforma vai te passar uma previsão de geração com base nas condições que serão instaladas. Mas essa etapa de você determinar um determinado quilowatt-pico ou uma quantidade de módulos fotovoltaicos, ela tem que ser feita de uma análise prévia das características de consumo do cliente e o de módulo que você vai utilizar. Exato. Beleza? Temos Bom, outra pergunta aqui do eu acho Carlos. que eu tive um problema com a minha rede. Tá avançando? Bom, enfim, vamos para a Hum. pergunta do Carlos. Qual a precisão? Você quer acessando novamente enquanto eu leio essa pergunta, o Pode Lucas? ser. Deixa eu Chegou interromper aqui. meu compartilhamento aqui e eu já volto. Tá. Qual que é a precisão da estimativa de geração em relação à realidade? Por exemplo, na SolarEdge eles colocam 25% base, né? Seria se eu entendi bem, tá, Carlos? A sua pergunta seria relacionada assim: existe uma taxa de não de erro, né, mas de subdimensionamento ali da quantidade de energia que esse sistema vai entregar, ou esses dados que são calculados pela plataforma já são entregues, Lucas? Por exemplo, a gente sabe, tá, 25% de perdas, tá, entendi. É, Na verdade, Carlos, eu acho que até a plataforma da SolarEdge, provavelmente eles levam em consideração isso a cada água do telhado. Você fala 25% de perdas em relação a acúmulo de sujeira, de perdas ômicas. Explica um pouquinho melhor no chat para gente. Você chegou a entender a pergunta, Lucas? Não consigo entender. Não? Ele Novamente. basicamente, tipo assim, ele gostaria de saber qual que é a taxa de perdas que a plataforma do App Designer acaba utilizando como base de cálculo de geração, de perdas da geração. Você tem essa É, informação? provavelmente vai ser a mesma taxa do PVSys, porque é a mesmo banco de dados semelhante. Tá? Então, eu não vou ter a informação exata, tá, de quantos por cento que está configurado. Mas muito provável que se você tivesse essa informação do PVSys, muito provável que vai ser a mesma, A tá? gente pode pegar essas informações depois e compartilhar com você, Carlos. A gente tem a base de clientes aqui que entram no Ecora Experience, a gente pega o seu e-mail e encaminha para você, tá? Essa informação aí das perdas padrão Gabriel, se ele que quiser são compartilhar o consideradas. contato dele no chat, eu verifico e retornamos, a gente verifica e retorna para ele. Pode ser também, se você tiver, é, se você achar melhor, Carlos, pode compartilhar seu contato aqui no chat que a gente envia essas informações depois. Bom, eu Ou a tive gente um. pode pegar seu e-mail também, não tem problema nenhum, tá? Deu certo, Lucas? Deu, mais ou menos. Era É, um errinho de rede aí, a era um erro. gente. Deixa eu voltar aqui porque eu acho que ele não configurou os microinversores. Não, tá vazio. Bom, fazer ao vivo é isso, gente. Acontece. Exato. Bom, o Ver Lucas se está vai. fazendo ali rapidinho a questão, Tá de dando forma erro. automática. Tá Tá dando dando erro erro de rede ainda. de rede. Devo estar com alguma limitação aqui, Gabriel. Deixa eu ver se vai. Tá, não tá salvando. Bom, deixa eu ver se eu consigo pegar um projeto aqui em andamento Que já foi feito, né? que eu consigo compartilhar. Porque basicamente agora é só compartilhar a parte de relatório, tá? Uhum. Deixa eu ver esse aqui, como é que tá. Clicando aqui eu consigo relatórios. Voltar, voltar. Aí deu certo. Bom, pessoal, tive um imprevisto aqui. Minha internet, vocês perceberam que está um pouquinho instável, já caiu algumas vezes. Então, provavelmente deve estar com alguma limitação. E acontece esse erro de rede, tá? Mas, basicamente, avançando a parte de design, tá? Vamos para a lista de materiais, tá? Então, é um projeto um pouquinho maior, tá? São 558 módulos, uma ECUC, 71 QT2D. Então, eu consigo aqui precificar esses equipamentos, tá? Vou colocar valores genéricos, tá? Então, aqui eu coloquei R$ 1.000 por módulo, deu R$ 558.000 de custo, né? Um ECUC aqui, R$ 5.000. E microinversores QT2D, R$ 4.000. Todos, tá?
Então, São valores genéricos, tá, pessoal? Não é tudo é, isso, não. são valores genéricos, tá? Também que temos a lista de insumos, basicamente. Então, aqui a quantidade de cabos, CC, quantidade de conectores, etc., que a plataforma já te orienta. E você também consegue adicionar novos itens, tá? Você consegue editar quantidade, vou ajustar isso localmente, não vai ficar tudo isso. Então, você consegue fazer esse ajuste. Você também consegue adicionar, né, um item e alterar a personalização, né? Então, por exemplo, você pode colocar aqui engenharia, né, o nome da sua empresa, treinamento. E o valor desse custo de engenharia que você vai cobrar para fazer esse projeto, essa instalação, etc. Né, para você ter um custo já real desse projeto. R$ 50.000. Também não deve ser esse valor para 558 módulos, né? E aqui embaixo, finalizando todos esses detalhes, você tem o preço por watt, né? Então, você está custando aqui R$ 2,95 por watt esse projeto. Então, tem o tamanho do sistema, 304 kW-pico, ou 300.110 watts pico, né? Preço total, 897 mil, e está me custando R$ 2,95 por watt. Então, você consegue ter uma relação aí de kW-pico e o valor desse kW-pico, tá? Finalizando, podemos gravar e avançar para a última etapa. Bom, que salvou. Aqui basicamente seria o preço de compra, né, da energia que o consumidor está fazendo para a companhia local. São informações caso o cliente tenha consumo ponto, fora ponto, ou está vendendo energia para a companhia, alguma coisa assim do tipo, tá? De determinados horários. Vai depender muito de região para região, isso, acredito muito. O preço de venda dessa energia, eu deixei tudo padrão, o mesmo valor, só para a gente ter acesso às informações seguintes. Também consegue ter aqui uma relação de autoconsumo. Caso tenha tido algum estudo, né, na unidade consumidora, você vai saber o que você consome, será autoconsumido antes mesmo de passar pelo medidor. Finalizando. Bom, que basicamente é a última etapa, tá? Então, aquele desenho que fizemos mudou um pouquinho, porque alteramos aqui o relatório por conta da instabilidade que estou tendo aqui. Você vai ter o que vai te trazer de visão geral do projeto, né? Então você vai ter aqui a quantidade de modos, né? A potência total desses modos, quantidade de inversores, microinversores no caso, e a potência desses microinversores somados, né? Então, que é a potência CA e que é a potência CC do projeto. Então, automaticamente você tem uma relação CC-CA. Então, aqui está um oversize, vamos dizer assim, de 19%. Né? A PCIS não tem um oversize definido, então você pode trabalhar aí com 10%, 50%, vai depender das características de entrada do microinversor, tensão e corrente, tá? Descendo um pouquinho mais, temos a energia produzida aqui no primeiro ano, né, a economia desse sistema e a previsão de reembolso, né? Então, quantidade de energia produzida, quantidade que esse projeto custou para o cliente e, basicamente, vamos ter um retorno em 1,25 anos, né? Seria um ano e um trimestre, vamos dizer assim, basicamente. A emissão de CO2, né, poupada, quantidade de CO2 que contribuiu. E o mais importante, né, aqui é a previsão de geração do primeiro ano. Então, temos aqui uma previsão. Aqui embaixo nesse gráfico, né, temos duas cores, né? Temos o autoconsumo em azul. Essa energia aqui é o que está sendo consumida e não está passando pelo medidor, vamos dizer assim. Então, você consegue desmarcar ele para ficar apenas com a energia produzida, tá? Então, temos aqui uma energia produzida, a média de 35, 36 mega hora mês, né? 40 mil mega, isso, certo. Análise de eficiência, você consegue ocultar alguns relatórios, deixa eu ver se esse aqui, isso, por exemplo, você consegue ocultar o relatório de 25 anos, talvez você não queira trazer essa informação para análise, tá? E o mais importante, aqui embaixo temos toda a lista de material, né? Então você consegue aqui já fazer ter uma validação técnica, uma proposta comercial, né? Então você já consegue já entregar uma visão geral de projeto para o seu cliente. Maravilha. Bom, é um material, um relatório extremamente completo, né? Você pode tanto
ocultar ou mostrar as informações que você queira compartilhar com o seu cliente, obviamente, né? E o que você vai compartilhar com sua equipe interna, provavelmente, com o vendedor e tudo mais, né? E acaba sendo extremamente interessante você poder ter essa flexibilidade. Tem uma pergunta aqui do Thiago, tá? Será possível utilizar o layout criado no design no EMA? Ele já sabe, já estava aqui, já ele mesmo colocou. Hoje eu sei que não é possível, mas no futuro, existe essa possibilidade, Lucas? Tem Sim, existe alguma essa previsão? possibilidade. Não tem essa previsão, porque assim, passamos as melhorias para o pessoal do desenvolvimento e eles validam se consegue fazer essa atualização ou se precisa alterar é, boa parte da configuração ali para fazer a atualização. Vai passar para atualização daqui a alguns meses a plataforma, então não pode ser que já venha já com essa função integrada ou não, tá? Mas caso não venha, a gente solicitamos novamente para deixar com uma experiência melhor para o mercado brasileiro. Perfeito. Bom, temos mais perguntas, pessoal? Caso vocês tenham mais perguntas, sintam-se à vontade em colocar no chat. Você tem mais alguma coisa para apresentar que você queira compartilhar com o pessoal, Lucas? Sim. Bom, esse relatório você consegue extrair ele, então você consegue extrair um PDF dessas informações, tá? Enviar por WhatsApp, enviar por e-mail, da forma que preferir, tá? Então, clicando aqui na parte inferior do lado direita, transferir relatório, ele já vai para extrair essas informações para PDF, tá? Então, você consegue compartilhar com o seu cliente, tanto por WhatsApp quanto por e-mail ou por outro canal, tá? E caso a Maravilha. proposta tenha sido validada, né, o negócio tenha sido fechado, você consegue, não vai ter nenhuma alteração de módulo ou de microinversor, você consegue finalizar o registro aqui em registro completo, tá? Então, você finalizando esse registro, cadê? Aqui. Bom, por favor, note que esse projeto não pode ser editado, tá? Eu não vou finalizar ele, que eu estou avaliando ainda, mas você finalizando ele, ele vai aparecer para você em registros completos na sua plataforma, tá? Deixa eu voltar aqui Isso. para a gestão. Lembrando que, a partir do momento que ele está completo, não dá para editar, né, Lucas? Então acaba até sendo uma algo bastante interessante para que vocês tenham um documento com a validação técnica do projeto, né? Do que realmente foi projetado. Se não vai ter nenhum tipo de alteração, você fecha, você conclui esse projeto e você não consegue mais editar, justamente para que você tenha um documento de comprovação. Poxa, vamos supor lá na frente, lá o pessoal do suporte fala assim: ah, mas esse módulo aqui que você utilizou não era compatível. Não, é compatível sim, ó. Tenho aqui o designer feito no AP Designer, certinho, validado pela P-Systems e tudo mais. Então, você tendo esse bloqueio, né, entre aspas, o projeto que você realizou, você tem essa precisão de você ter essa informação já, obviamente, para uma validação técnica, né? Então, encarem como um projeto de fato. Beleza? O Lucas, eu acho que travou de novo. Deu uma travadinha o Lucas. Bom, já vou passando aqui alguns itens que o pessoal comentou no chat, né? O Carlos comentou: interessante seria exportar esse layout para o monitoramento com uma foto da instalação. Sim, sim, ficaria muito legal, né? Né, Carlos? A gente vai levar essa sugestão de melhoria para o pessoal da P-Systems, tá? Com certeza eles vão avaliar aí se existe essa possibilidade ou não. Gabriel, Beleza? Oi, voltou, agora retornou, voltei. Lucas. Maravilha. Tá um pouquinho instável a internet aqui hoje. Choveu bastante ontem aqui Choveu bastante, né? Aqui, na aqui região de Rio na. Preto, então provavelmente estamos tendo algum probleminha aí de rede. Bom, acredito que finalizamos aqui a apresentação da ferramenta. Ficou alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí disponíveis para estarmos tirando. Por enquanto, Lucas, tudo ok, tá? O Márcio agradeceu aí. Obrigado, Márcio, pela presença. O Marcelo também agradeceu. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Bom, se a gente não tiver mais dúvidas, a gente já vai para o encerramento do nosso Ecora Experience de hoje, né, onde a gente mostrou um pouquinho mais sobre a ferramenta na prática, de fato, de como utilizar as funções, né, para que vocês utilizem essa ferramenta no dia a dia de vocês, e vai facilitar bastante, inclusive, não só facilitar o serviço de vocês, o serviço de projeto, mas também acaba sendo um grande diferencial você apresentar esse relatório de fato para o cliente,
para que vocês consigam alavancar cada vez mais vendas, né? Essa visão que o cliente tem do sistema dele, como ficaria com um sistema fotovoltaico, acaba despertando uma curiosidade, um interesse muito maior por parte do cliente final, com toda certeza, e isso pode se traduzir em mais vendas para vocês. Beleza, pessoal? Bom, já que não estou vendo aqui indícios de mais dúvidas no chat, vamos para o encerramento. Novamente, muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui um pouco mais de 1h30 aí com vocês, compartilhando as ferramentas da AP Systems. E até a próxima. Lucas, por favor, se você quiser se despedir do pessoal, fique à vontade. Obrigado, pessoal, pelos questionamentos e sugestões no chat. Tá? Vou passar para frente a sugestão de exportar as informações de layout para o monitoramento. Acaba facilitando, né, uma etapa a menos ali na configuração. E, como sempre, tempo e dinheiro, né? Então, economizando tempo aí, acaba sobrando tempo para as outras tarefas. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Perfeito. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.